Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Adulto. Enfim, e chegamos na lição de número 12, cujo comentarista é o pastor Adriel Gonçalves, vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Madureira, no estado de Minas Gerais. E o tema da lição de número 12 é Edificando a Família no Temor e Confiança do Senhor. O texto áureo está em Salmos número 128, versos número 1, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A verdade aplicada, que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. O objetivo da lição, como sempre, 3. Primeiro, abordar os temas dos Salmos 127 e Salmos 128. Segundo, mostrar a importância de dependermos de Deus. E terceiro, apresentar os benefícios do temor a Deus. Bom, logo em seguida aí temos o texto de referência que será utilizado na leitura em classe, né? Seja presencial ou online. Vamos lá. Está em Salmo de número 127, do verso 1 a 2. E logo após o Salmo de número 128, do verso 1 até o verso de número 4. Bom, lembrando aí, você que já é um grande parceiro do nosso canal, que está sempre conosco, gostaria que você já deixasse seu like, e você que está passando pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho, ativando ele, para receber aí as novas notificações. E se possível for, claro, compartilha o link desse vídeo com seus amigos no grupo do WhatsApp ou até mesmo com o grupo que você tem aí da EBD. E vamos para a nossa introdução. Os famosos Salmos dos Degraus, que nos traz poderosas reflexão sobre quem é Deus, do seu agir e da nossa dependência de suas ricas bênçãos para aqueles que temem ao Senhor. E o nosso primeiro tópico está Salmo de número 127 e Salmos de número 128. Estes salmos estão na lista dos salmos de romagem, também conhecido como Salmos dos Degraus ou das Subidas. Esta lista de salmos que começa no Salmo de número 120 e vai até o Salmo de número 134. E agora eu queria colocar aqui para vocês um esboço simples dos Cânticos dos Degraus, que pode ser definidos da seguinte forma. O Salmo de número 120, os ataques dos caluniadores. Salmo de número 121, Deus é fiel, guarda dos homens. Salmo de número 122, oração pela paz de Jerusalém. Salmo de número 123, o desejo diligente por auxílio divino. Salmo de número 124, Deus é nosso protetor e libertador. Salmo de número 125, a fé inabalável. Salmo de número 126, o consolo para os que choram. Salmo de número 128, temor de Deus e fidelidade no lar. Salmo de número 129, recordações das libertações. Salmo de número 130, clamando ao Senhor em meio às aflições. Salmo de número 131, descansando em Deus. Salmo de número 132, recordando promessas antigas. E Salmo de número 133, a excelência da união fraternal. Salmo de número 134, fecha aqui essa lista dos Cânticos dos Degraus com a convocação ao culto. E o primeiro subtópico diz: Cântico da Peregrinação. Por ocasião das festas judaicas, vale lembrar que essas festas foram estabelecidas pelo próprio Deus, como em Êxodo capítulo 34, versículo 23, e também Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Que são elas: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, onde diversos peregrinos saíam de vários lugares para irem a Jerusalém. Eles iam no caminho louvando a Deus e utilizando dessa lista de louvores. Por isso, esse nome, Salmo de Romagem, ou Salmo de Subida, pois quem vai para Jerusalém não desce, ele sobe. E a lição que tiramos para a nossa vida é: não podemos esquecer que somos peregrinos nessa terra, assim como aqueles que estão peregrinando em caminho a Jerusalém, cantando os salmos de romagem. O texto que traz a afirmação que nós não somos desse mundo é Romanos capítulo 10, versículos de número 10, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 25,
e também no capítulo 2, versículo 11, como também Hebreus capítulo 1, versículo 13 a 16. Estamos neste caminho chamado Cristo, como vemos lá em João capítulo 14, versículo 6. Porém, é necessário caminhar e não apenas estar no caminho. E a ordem de Cristo não é para que nós estejamos somente no caminho, parados, mas a ordem dele é que a gente esteja caminhando neste caminho. Como vemos lá em Lucas capítulo 13, versículo 33, quando Cristo diz: o que importa é caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. E nesta caminhada, louvando a Deus, com a intenção de receber do Senhor força, esperança e de encontrar com Ele, como vemos em Salmos número 84, verso de número 7. Caminhando com vigor, sempre crescendo, para apresentar perante ao Senhor. O rei Davi foi o autor de pelo menos 4 dos 15 salmos de romagem, que são eles: Salmos número 122, 124, 131 e 134. O rei Salomão, seu filho, escreveu pelo menos um desses 15 salmos, que é o Salmo de número 127. Os demais salmos de romagem são anônimos. Estes salmos de romagem falam de situações quais o povo de Deus é submetido enquanto sua vida terrena, tais como tristeza, perseguição, vingança, angústia, dor, fraqueza, alegria, contentamento, luta contra o pecado e confiança em Deus. Sobre esse aspecto, a mensagem principal dos Cânticos dos Degraus é instruir os crentes a buscarem ao Senhor em todas essas circunstâncias. Estes salmos mostram que a confiança dos justos em Deus deve prevalecer independentemente de qualquer coisa. De fato, a coleção dos salmos de romagem parece indicar uma progressão. O salmo de número 120 começa com um adorador fiel que, numa terra distante, habitando entre os estrangeiros, que por fim chega à cidade de Jerusalém, onde se encontra no Monte Sião com aqueles que servem na casa do Senhor. Os salmos de romagem terminam com um chamado à adoração, como conferimos lá em Salmos número 134. Segundo subtópico, a provisão divina aos seus. O Salmos número 127, escrito por Salomão, e isto é perceptível no final do verso de número 2, que diz: dá ele aos seus amados. A palavra amado aqui, no hebraico, é o nome que o profeta Natã deu a Salomão em seu nascimento, que é Jetidias. E este fato está narrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículos número 25. E o Salmo de número 127 foi escrito na época em que Salomão estava construindo o templo e uma casa para si. Por isso, o texto inicia dizendo no verso de número 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E por isso, este salmo foi adaptado pelos judeus ao voltarem para sua terra destruída após os 70 anos de cativeiro e se esforçavam para reconstruir o templo, suas casas e toda a nação que estava destruída há 70 anos atrás. E os seus ensinamentos são, primeiro, a inutilidade da vida sem Deus, pois sem a ajuda de Deus dificilmente se constrói não somente o templo, mas a própria vida. Por isso, a repetição das palavras: se o Senhor não, em vão. E por isso, este salmo nos ensina a guardar a confiança em Deus enquanto desenvolvemos nossos deveres, crendo na providência de Deus. E a segunda é a bênção da vida com Deus. O Salmo de número 127 também nos ensina que, sendo nossos filhos herança e galardão do Senhor, são eles tesouros que Deus nos dá para cuidar. Sejamos, portanto, bons mordomos, administradores que levam os seus filhos a Cristo, ensinando-os a permanecer no... Já o Salmo de número 128 inicia com uma afirmação geral de bênção. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Verso de número 1. A tradução da Nova Versão Internacional, a NVI, apoia melhor o vínculo entre este salmo e o anterior,
pois a mesma palavra hebraica aparece no último verso do Salmo de número 127 e no primeiro do Salmo de número 128. Observemos o paralelismo, como é feliz quem tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 127, verso 5. E também e aí a gente vai ver essa comparação no Salmo 128, verso 1, como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. O Salmo de número 128 continua: do trabalho de suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem, como vemos no verso 2. Temor para com Deus não se resume a um exercício mental, pois exige uma atitude ativa. O salmo anterior tratou da responsabilidade de construir e proteger, e este fala da responsabilidade geral de trabalhar para sustentar. Muitas pessoas hoje consideram o trabalho um peso a ser evitado, ou até uma maldição em consequência do pecado de Adão. Mas o ensinamento bíblico é justamente ao contrário. Deus deu para Adão a responsabilidade de trabalhar antes do pecado entrar no mundo, como vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. A maldição referente ao trabalho, quando Adão caiu no pecado, foi dificuldade e sofrimento que acompanham o trabalho, como está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19. É importante manter o equilíbrio que as Escrituras ensinam sobre o trabalho. Priorizar a busca dos bens materiais contraria o ensinamento bíblico, como vemos aí em João capítulo 6, versículo 27. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 e 24 a 34. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 a 10. Mas ser preguiçoso e recusar trabalhar também demonstra desrespeito para com o Senhor, como vemos em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, Efésios capítulo 4, versículo 28, Atos capítulo 20, versículo 33 a 35. O servo do Senhor vive na confiança da recompensa que Deus dará para todos os seus fiéis, como vemos em Mateus capítulo 25, versículo 21 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Dando continuidade ao tema da família, o Salmo fala da família do homem fiel. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor, como vemos aí no verso de número 3 e verso de número 4. O hino anterior diz que os filhos são herança de Deus, e este fala da bênção de um servo de Deus em ter uma esposa e filhos. A oliveira, comum na região onde moravam os autores da Bíblia, produziam rebentos, novas plantas que cresciam ao redor da árvore. Assim, o homem fiel é abençoado com filhos crescendo ao seu redor. Uma linguagem que nos lembra do Salmo de número 122. Este hino encerra com a expressão de bênção para o servo fiel. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Sejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Verso 5 e verso de número 6. Para os israelitas, a prosperidade da nação estava ligada inseparavelmente à sua fidelidade religiosa, como vemos em Provérbios capítulo 14, versículos de número 34. Representada aqui nas referências a Jerusalém e Sião, o local do templo é destino dos adoradores subindo para as festas. O salmista acrescenta mais um elemento fundamental da vida dos servos quando trata da família e a esperança de ver filhos e netos. A fidelidade do serviço ao Senhor foi apresentada claramente para os israelitas como o caminho que leva à prosperidade em todos os relacionamentos da vida, no âmbito familiar, nacional e religioso. No contexto maior do ensinamento bíblico, aprendemos que o mais importante de todos
os relacionamentos, é a comunhão com o Senhor reservada para pessoas que amam e obedecem, como vemos em Mateus capítulo 6, versículo 33, João capítulo 14, versículo 23. Busquemos a Deus para ter esse privilégio para toda a eternidade. O subtópico 3. O temor de Deus e a obediência fazem a diferença. Você sabe o que significa temer a Deus? Veja o que a Bíblia diz sobre isso e quais os benefícios de ter o temor a Deus no coração. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já Provérbios 14, versículo 26 diz: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Uma das coisas que a Bíblia mais fala é que devemos temer a Deus. Mas o que é temer a Deus? Muitos acham que temer a Deus é temer. Porém, temer a Deus e ter medo dele não é a mesma coisa. Quando temos medo de algo ou de alguém, nós ficamos assustados e não queremos nos aproximar. Mas Deus, por outro lado, nos convida a estar com ele. O Senhor também diz que nos ama muito. E a Bíblia afirma que no amor perfeito, ou seja, no amor de Deus, não existe medo. Veja o que diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se temer a Deus não é ter medo, o que isso significa então? Temer ao Senhor significa ser submisso a Ele, reconhecendo que você precisa da ajuda e direção dele para tudo, pois sozinho não consegue fazer nada. Ao mesmo tempo, temer a Deus significa ter um profundo respeito por Ele e querer agradá-lo. A palavra temer no hebraico vem da raiz ierre, que significa temer, reverenciar ou respeitar. Comumente se refere ao temor do Senhor, como já vimos em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Logo, temer a Deus significa honrar e respeitar sua autoridade e senhorio. E este foi um resumo da pré-aula da lição de número 12. E espero que em Cristo Jesus eu tenha acrescentado em alguma coisa para a sua preparação de aula. Que Deus lhe dê sabedoria debaixo do temor que você tem no seu coração perante o Senhor, para que você possa receber de Deus instruções do Espírito Santo aí na sua preparação de aula. Não se esqueça, a preparação da aula é individual. Por mais que você busque aí alguma ajuda, na sua preparação, você precisa orar e buscar conselhos do Espírito Santo para que ele possa te guiar, pois somente o Senhor conhece melhor os seus alunos. Tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te use poderosamente, seja na aula presencial ou na aula online. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal se você estiver passando pela primeira vez, ative o sininho e que Deus abençoe a todos nós, graça e paz.